Hoje nós temos uma convidada especial chamada Thalita, que vai contar tudo sobre sono do bebê. Thalita, obrigada de você ter vindo até aqui, conversar com a gente. E a gente queria entender um pouquinho aí da sua expertise, né? Como é que você ensina as mães? Você estava contando um pouco antes aqui, que é desde a gestação, né? Então você já prepara, ela já entra, né, na maternidade ali, quando pega o bebê no colo, pronta. Conta um pouquinho como é que é aí o seu trabalho. É bem por aí. Na verdade, o meu trabalho ele veio de um sufoco meu, né? Olha, legal. Sempre vem de uma dor, né? Sempre, né? E mãe é uma dor, assim, uma dor. Pensa num ser que tem dor, é a tal da mãe. E foi bem assim, eu na verdade sou administradora, então certo. todo o meu histórico, vamos dizer, profissional foi no mundo corporativo. Eu tive uma carreira de 17 anos. Passei por banco, indústria e trabalhei com comércio exterior, e os meus últimos 5 anos de vida no mercado corporativo foi em planejamento estratégico e gestão. Então essa questão do planejamento sempre foi muito forte para mim. Mas enfim, planejei meu filho, ele veio, aquela coisa maravilhosa. Eu tinha 36 anos de idade, até tive ele fora do Brasil, então teve um planejamento para me mudar para os Estados Unidos, para que ele nascesse lá e tudo. Me planejei para uma série de coisas e não me planejei como eu deveria para questões que são muito vitais e essenciais na vida de um bebê e, consequentemente, os maiores desafios que a mãe dele vai enfrentar na chegada dele, que é a amamentação, sono, rotina e o pós-parto em si, né? Como é que fica a vida, né, no pós, né? E eu vejo que a cabeça da gestante, eu falo porque eu fui uma, né? Sim. A gente está muito pensando até o parto. Parece que existe um marco, assim, tipo, você só consegue imaginar até aquele grande evento que é o parto, né? Mas e depois do parto, né? E aí eu tive inúmeras dificuldades com a amamentação. Com o sono, eu tinha pânico dele não dormir. Então, quando ainda estava grávida, eu fiz 2 cursos lá nos Estados Unidos sobre sono do bebê, porque eu falava, eu preciso entender o que ele precisa, como é que é um recém-nascido. Que o meu filho vai dormir, né? Vai dormir, não tem essa de não dormir. Aqui não pode, sim. Eu devia ter feito. Em relação ao sono dele, foi muito mais tranquilo. Com 4 meses de idade, ele dormia 11 horas seguidas. Sim. Então, assim, em relação ao sono, foi mais tranquilo. Mas a amamentação eu sofri demais. E o pós-parto mesmo, a vida da mulher e o que acontece com a vida dela na chegada do bebê, né? A mudança, principalmente primeira viagem, né? Primeira viagem é enlouquecedor, né? Então, a sensação de quando ele chegou era, meu Deus do céu, precisa haver alguma coisa que precisa ser feita antes toda de mãe chegar. tem essa sensação, né? Tudo, a gente, quando sai da maternidade, a gente chega em casa, pisa em casa com o neném, o que eu faço? O meu já Porque foi na na maternidade tá incrível, né? Não, o meu foi na maternidade. Imagina, a enfermeira maravilhosa. E várias, né? Nossa, várias. Uma pra cada coisa. Não, Agora o meu em ficou casa. comigo total, assim. E aí, ela não dormiu a primeira noite. E aí, eu pensei, não, tudo bem, eu tô ótima. De boa, tô aqui, tranquila. Eu aguento. Aí, ela não dormiu a segunda. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser todo dia. Eu já tava caída, assim, ó, com o olho preto, morta. Ela não dormiu a segunda. Aí, começou a chegar a terceira e a quarta. Gente, aquilo foi me dando desespero. Mas um desespero que eu falei assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Então, assim, realmente. Essa é a sensação. E eu tive essa sensação, muito embora o sono não foi catastrófico, eu tinha um recém-nascido. Obviamente, ele acordava a cada 3 horas para mamar. Mas, enfim... a minha sensação no passar dos dias e dos meses era essa. Por que eu não me preparei para isso antes, né? E foi passando o tempo, eu fui conseguindo superar as questões de amamentação, o sono dele foi ficando cada vez mais concretizado. Eu me preparei muito para estabelecer uma rotina. Eu tinha muito essa preocupação de manter a minha vida depois que ele chegasse. Sim. Né? Então, a questão da rotina era uma coisa importante para mim. E foram passando os meses, a minha licença maternidade acabando... E o que eu tinha vivido tinha sido tão transformador que eu falei, eu vou pegar tudo isso que eu vivi e vou me capacitar e vou ajudar mulheres a não passarem por esse momento tão difícil, né? Vou ajudá-las a viver esse início de maneira mais tranquila e mais leve. Perfeito. Então aí acaba, né? Vamos falar assim, encerra a sua história no mundo corporativo e nasce a sua empresa. Exatamente. Conta, como chama a sua empresa? Chama Plan for Mommy. Que Plan é for Mommy. Um planejamento para essa mãe. E então eu busquei... Pessoal, tem aqui o Instagram dela, tá? A gente vai colocar aqui. Se você puder soletrar o Instagram, porque tem bastante gente que não tá no vídeo e no áudio, aí é legal você soletrar, @. É PLAN, número 4, Mommy, MAMY. Plan for Mommy.
Perfeito. Obrigada, viu, Thalita? Imagina. E aí, com essa... Chegou, então, o fim dos 5, 6 meses de vida dele. Eu voltando pro trabalho, não consegui, comecei a pesquisar. Falei, tá bom, eu tenho aqui uma dor, vivi uma situação difícil, mas o que eu faço com isso, né? E fui buscar, então, qual seria meu caminho. E aí descobri, nos Estados Unidos, um curso que chama Baby Planner, que tinha a questão do planejamento para a chegada do bebê. Falei, opa, acho que tem aí um caminho. É um Instituto de Educação Parental na Califórnia. Dos 20 e tanto nichos de especialização que você pode escolher, tem amamentação, sono e rotina, que foi o que eu escolhi. Então, eu me especializei nisso. Eu sou consultora de amamentação e sono, mas o meu foco de trabalho mesmo é na gestação. Então, eu encontro com esse casal. Hoje, o que eu faço é em formato de consultoria. Então, eu encontro com eles 3 vezes antes do bebê nascer e a gente fala especificamente sobre amamentação. O antes, ou seja, naquele momento, precisa esfregar o bico na bucha? Sim, você botar o peito pra no tomar sol. Os mitos e as verdades. Exato. Então, Você eu ajuda. trago tudo isso de maneira científica, Certo. dizendo para ela o que ela precisa fazer antes. O enxoval de amamentação, os itens que são realmente facilitadores do processo de amamentação. No segundo encontro, a gente fala sobre sono. Ou seja, como é que o sono tem impacto na amamentação e como é que o sono e qual é a necessidade de um recém-nascido em relação ao sono e como eu, como mãe, preciso conduzi-lo nessa necessidade. Porque se ele não dorme, quem não dorme? É a Natal mãe. da mãe. É. Então, como é que eu conduzo esse bebê nos primeiros meses de vida para que ele consiga construir essa qualidade de sono, esse relógio biológico que vem desajustado, não Sim, sabe o que é sim. dia, não sabe o que é noite. Então, eu conduzo eles sobre o sono do bebê. E no terceiro encontro, a gente fala do pós-parto, que eu chamo de pós-guerra, né? Ah, sim, sim. Mas, Thalita, só um adendo ainda no sono, tá? Aham. Guerra. Você explica pra eles, né, pro casal, e a gente tá ainda com o bebê na barriga e tal, tá na gestação. Ok. Isso. Aí ela vai aprender, tecnicamente, e vai aplicar quando a criança nascer, normal. E tem 100% de êxito? Como é que é isso? Porque, assim, Essa é uma ótima me parece pergunta. misterioso. Aham. Porque as minhas Tem dormiram... uma fórmula, né? Tipo isso. Porque assim, as minhas dormiram super bem, não posso Aham. reclamar. Sempre A minha dormiram também, bem, tá. dormem até hoje, gracinha fofa. Mas assim, me parece que eu tive sorte, né? Assim, não fiz Eu também curso, acho que não eu tenho tive orientação, sorte, nada, é. eu tive sorte. Então assim, como é que é essa fórmula mágica, né? Como que você fala pra mim em um dia, sei lá, se você passa um dia inteiro ou uma manhã inteira e depois aplicando, dá certo pra todas as crianças? Essa é uma ótima pergunta, porque não há fórmula mágica. Porque por mais que você não tivesse tido instrução, eu tenho certeza que muita coisa você fez certa sem saber. Pelo seu instinto, ou pelo que você achou que era mais adequado ali com a sua criança. Pro pilar de sono, isso não sou eu, isso é cientificamente provado que a gente tem que levar em consideração 3 pilares importantes. A ingesta. Não queira que seu filho durma bem se ele não estiver comendo adequadamente. Certo. E eu não tô falando de mamar, eu não tô falando que se não mamar o suficiente não vai dormir. Tô falando que até se mamar demais não vai conseguir dormir. Sim. Né? Então, é adequadamente. O primeiro pilar é sempre ingesta. O segundo pilar são os bons hábitos de sono, que pode ser que você não conheça, mas você colocou. De uma maneira ou de outra. Mostrando Talvez pra uma ele- rotina. Diretamente. através da rotina. Mas, assim, os bons hábitos, a rotina, ela acaba sendo uma ferramenta. É o que a gente usa para dizer para essa mãe como que ela faz. Mas existem pilares. Então, eu falo com ela sobre o pilar da ingesta. No primeiro encontro, eu falei para ela sobre a amamentação. Né? Então, eu estou falando de ingesta. O segundo encontro, eu estou falando dos bons hábitos de sono e quais são eles, né? E terceiro, ambiente e higiene de sono, que vai funcionar para praticamente todas as crianças num contexto regular. O que é um contexto regular? Uma mãe saudável, um bebê saudável, que tem necessidades fisiológicas parecidas. Então, necessidade de sono de um recém-nascido, se ele não tiver maiores problemas, é mais ou menos a mesma. Eles têm mais ou menos a mesma necessidade de sono. A minha questão é contar para ela como que ela vai conduzir isso. E eu atendo elas, quando o bebê chega, eu faço mais 3 atendimentos. Ah, tá. E aí Então a tá. gente Porque bota na aí tem um prática. pouco da criança, né? Claro. Do perfil, da Com característica, certeza. porque cada um é um. Com certeza. Apesar de ser bebê, Ah, eu é. entendo que tem rotina, tem uma série de coisas que você consegue Com aplicar, certeza. mas não adianta, é um ser humano e Com cada um é certeza. um. E é importante entender isso, Roberta, muito importante, porque a gente calibra um pouco a expectativa. Então, em nenhum momento eu digo para ela que esse bebê vai dormir 8, 9 horas seguidas com 2 meses. Acontece em muitos casos. A maioria dos bebês que eu atendo com 2 meses de idade, eles estão dormindo 8 da noite e acordam para mamar 3 da manhã.
Olha que ótimo. Maioria. Isso são 6, 7 horas de sono seguido para 2 meses de idade. Elas dão um pulo desse tamanho aqui, ó. Sim, sim. Né? Mas eu não prometo nada disso, porque eu não sei como é que esse bebê vai se comportar, entendeu? Só que o que a gente vê na prática é que, na maioria, funciona. Não prometo isso, porque eu não tenho isso, não está no meu alcance, mas o que eu vejo na prática é o que acontece. Existem alguns que vão dormir 5, 6 horas e outros que vão dormir 8 seguidas. Então tem um range aí, percebe? Tá, entendi. Né? Aquilo que menos funciona, ele vai dormir 4, 5 horas nessa fase. Aqueles que mais respondem, ele vai dormir 8 da noite, vai acordar 4 da manhã, faz uma mamada, aí acorda de novo 7 da manhã e é bom dia. Então, Sim, aí é bom dia. Bom aí dia. já dorme com a luz acesa, Isso, com a janela aí- aberta, aquela aí coisa, já tá? estamos no dia e já é... Entende? Então, assim, o que eu proponho é um rumo. É tipo, é por aqui que você começa. Porque a gente fica perdida Fica mesmo. perdida, Não tem é. como. E fica vendo as coisas na internet. E faz o quê? filtro, né? Você vai ver o que aconteceu com a sua tia, com a sua mãe. Exatamente. Aí você chora, Aí, porque você fala assim, ai meu Deus, eu não consigo Comigo fazer não é isso. assim. Comigo não funciona. A sua não dormia? Então, a Maria sempre dormiu muito bem, só que ela sempre acordou de pequenininha, de 3 em 3. Né? 3 em 3 Reloginho. horas, reloginho, ela acordava, mamava e caía. Só que o que aconteceu muito comigo, que eu acho que pra mim foi muito desgastante a questão do sono, é que junto, assim, se eu te contar a minha história, você... tipo, eu fiz tudo errado do que se deve fazer com uma criança de 4 meses. Enfim, peraí que eu já te conto essa. Tá. Mas eu acabei tendo crise de ansiedade no percurso, que eu já comentei aqui. Então, quando a neném acordava, eu não dormia. Eu não dormia. Ela dormia, e aí ela ia embora. Só que Você eu não falava. dormia mais. E aí aquilo foi piorando. E só que até hoje, ela tem 3 anos, vai fazer 4. Ela vai dormir 12 horas, mas com 8 ela acorda e ela quer uma mamadeira. E não deveria, por causa do dente, por causa de N problemas. Mas ela quer uma mamadeira. Ela acorda ainda, pelo menos uma vez, que seja 7 da manhã, Ela pra acorda. tomar uma mamadeira dela. E aí, o que eu fiz, que é super... que eu não indico. Tá aqui o que não fazer. indico. Tá O aqui que não fazer, tá? Eu... Ai, gente. Ela viajou 67 países com a criança. A criança De tem 4 mais meses. carimbo no passaporte do que, sei lá o quê. Eu saí Tem do 7 Brasil, ela passaportes. tinha 4 meses exato. Ela voltou agora, com 4 anos. 14 passaportes. Acabou de chegar. passaporte Inclusive, ela não veio cabe, pra fazer o carimbo. aniversário com a avó. E aí eu saí com ela com 4 meses e fui pra Las Vegas. Ah, super tranquilo. Super. Baby friendly. Bem de boa. Um lugar bem tranquilo. Aliás, é um Pouco estímulo. passeio turístico incrível pra você com um bebê de 4 Meu, meses. mas ela adorava as luzes. Ah, você jura? Eu Aquele também. som. Por isso que ela não A dormia. gente, cigarro, enfim. Aí nós O fomos. charuto, ela não gosta de tudo. Nós fomos. Mas o pior não foi ter ido pra Las Vegas. O problema é ter ido de Las Vegas para a Europa. Porque eu já tinha daqui pra Las Vegas 6 horas de fuso. De Las Vegas pra Barcelona, que é onde nós fomos, é 12 horas de fuso. Não tinha como você estabelecer uma rotina Não. mesmo. E ela E- não vai reconhecer dia e noite. Não porque... vai. Não, mas até hoje, ó, eu acabei de voltar de viagem com ela e a gente pegou, por exemplo, Dubai, São Francisco. Nós Nossa. pegamos Tranquilo. 13 horas de fuso, se não me engano. Pra ir, ficamos uma semana lá e voltamos e depois ficamos mais um tempo. Então, assim, eu mesmo e meu marido não conseguimos. Se nós sofremos tanto Isso. com esse fuso de Mas acordar sim, 3 da sim. manhã, pensa ela. E aí, eu não consegui estabelecer uma rotina pra ela, porque eu comecei a viajar com ela com 4 meses e ela só voltou pro Brasil com 8. Mas aí, nesse caso, Thalita, você orienta a mãe, né? Se a sua programação é sair com a criança de 4 meses e voltar quando ela tiver 2 anos, não faça. não faça. Não espere que vá Funcionar. funcionar. Não, mas sabe uma coisa interessante? Eu acho esse ponto muito legal que você trouxe. Por quê? A rotina que eu proponho, ela tem muito mais a ver com entender as necessidades do bebê e atendê-lo onde quer que você esteja, em Dubai ou na Espanha. O que acontece aqui é que, claro, temos um fuso Sim, temos enorme, um fuso. temos mudança de ambiente, Sim. tem tudo que traz insegurança Clima, pro né? bebê. Sim. Clima, tudo, né? A gente sai de Las Vegas... Traz pra mãe Traz já, pra mãe, né? Que dirá pro bebê, sim. Mas num cotidiano mais
vamos dizer, normal, sem tanto fuso horário, sem tanta mudança de ambiente, a minha orientação é, você não precisa ficar trancafiada dentro de casa para ter uma rotina com o bebê. Pelo contrário, é você entender e dar para ele previsibilidade, seja num resort, na casa da avó, Sim, no lógico. parque ou em casa. Então, Agora, uma dúvida. Por exemplo, eu já vi alguns casos de algumas conhecidas de, por exemplo, a criança ela dorme 8 horas da noite. certo. Deu 6h30, ela entra em desespero que ela tem que correr pra casa pra criança dormir 8 horas da noite e tá na cama 8 horas, 8h30 com a criança. Isso realmente, assim, ele é indicado ou é possível você transformar essa rotina, mesmo que você não saia correndo 8 horas da noite e deite com a criança, e aí a sua vida também, talvez às vezes fica mais complicada, porque aí você já não pode ir numa festa, você não pode ir no aniversário, você não consegue ter a sua vida social, porque você tá fazendo aquela rotina com a criança todos os dias. O que você sugere nesse caso, né? Assim, como que eu sigo essa rotina e faço com que essa previsibilidade para a criança seja possível, mesmo que eu realmente troco de ambiente, ou tenha uma festa, ou tenha um evento? O que é importante? É a gente saber que tem coisas que são adequadas no sentido de necessidade para um bebê e tem coisas que não são. A gente manter um bebê além do que ele suporta, ficar acordado, fazendo hora extra numa festa, não Ele vai espere- ficar insuportável. Não espere que ele vai estar ali como você, curtindo aquela balada. Não. Uhul. Ele tá Isso. fazendo hora extra, ele tá produzindo cortisol nas alturas. Não, e aí ele fica agitado, ele começa, Agitado. aí que ele não dorme. Não, e Entendeu? fica chato. Fica coitado, chato. Fica Então, cansado, assim, aquele cansado, programa não é normal. pra ele. Não é pra Então, a ele, gente, isso. como mãe, a gente precisa entender que existe um limite pras coisas. E aí é uma decisão nossa, Beto, até onde a gente quer levar o nosso bebê e a nossa tolerância até que ponto. Porque ele tá ali e ele não tá gostando do que tá acontecendo. Então, aí é uma decisão nossa de, olha, mesmo assim eu quero ver como vai e vou ver se ele aguenta e se eu consigo curtir essa festa com ele esperneando aqui embaixo da mesa. É tudo uma questão de decisão. A maioria deles não vai se adaptar bem, entendeu? Porque ali Com certeza não. não é um estímulo, não é o horário, né? A gente tem, ao final do dia, o sol se põe e a gente começa a produzir melatonina. É a primeira mensagem que o nosso corpo recebe de que a gente deveria dormir, que a gente vai pro happy hour, a gente vai fazer coisas, mas os nossos avós iam dormir com o pôr do sol, né? Aquela rotina de acorda na hora que o sol nasce e dorme na hora que o sol a gente se foi põe, feito para sim. isso. E o bebê funciona dessa maneira. Então, no pôr do sol e no começo da noite, ele começa a produzir melatonina. E que se eu não atendo essa necessidade dele, aí é meio que eu preciso pagar a conta, entendeu? Tipo, eu Sim. preciso saber que ele vai dar um BOzinho ali. E que aí quantas vezes eu quero submeter ele e me submeter àquele estresse que vai rolar. Mas sabe o Entende? que eu fazia, e eu faço até hoje? Menos, né? Porque a minha filha mais nova tem 7 anos, bem menos. Aham. Mas o que acontece? Ela, pra dormir e tal, e às vezes eu tinha que trabalhar, ou às vezes eu tava no aniversário de alguém, enfim, tenho uma vida bem agitadinha assim à noite. Aí o que acontece? Eu levava o pijama, escovava o dente onde eu tivesse, no buffet, na casa do Isso, amigo, onde eu tivesse. Eu colocava o pijama Sim, nelas, sim. eu escovava o dente e colocava no lugar. Tá vendo como você fez coisas, Eu mesmo sem também saber? Você faço fez isso. coisas Você lógicas. deu a previsibilidade pra ela, apesar de não Quando- estar na cama dela. Exatamente. Quando era pequeno, eu ficava no carrinho, que dormia super bem no carrinho. Isso. E quando cresceu, juntava a cadeira mesmo e deita e Isso, dorme. é. É, Se o seu elas bebê, nunca me deram se trabalho, o seu mas bebê elas dormem naquela dorme, hora. e se a sua filha, né, menina, eu tenho 2 se meninas. ela conseguiu dormir nesse contexto, maravilha. Mas a gente também não pode esperar que todo bebê vai conseguir Tá. isso. Sim. Tá. Se a gente tá condicionando ele dessa eu maneira e comprava ele fone, consegue, né? Eu colocava maravilha. fone. Olha só Colocava que fone esperta. na criança? Olha que esperta. Sim, Mas quando eu ia em música? casamento, música muito alta, normal, né? Então eu trocava, Sim. deixava ela no Você preparava ela pra carrinho dormir. e colocava fone pra ela não Espertíssima. ouvir. Não, você fez perfeito. Não é sorte que Entendi. sua filha dormia bem, mas você pensou em coisas Fonezinho. que fosse É, proporcionar pra ela Conforto. Conforto na hora Porque de dormir. exato, aquele barulho é chato, é Claro. cansativo. É música que, né, um bebezinho não gosta, É. normal. O que eu faço muito, se a gente tem algum compromisso à noite, se for na casa de alguém, é muito mais tranquilo. Aham. E eu não deixo de ir. Eu vou, levo ela, eu levo tudo pra dar banho. Eu falo Sim, assim, dar olha, banho. Rô, eu tô indo na sua casa hoje jantar, mas eu vou dar banho na Eva aí. Sim. E é isso, quando dá a hora do banho dela, eu falo, me empresta seu banheiro, tem um balde. É assim, não tem balde, aí vai na pia. Isso. É isso, eu levo o pijama e eu coloco na cama, levo a babá eletrônica e pronto. E a gente Isso. continua, ó.
Isso. Quando for a hora de eu ir embora, ela tá capotadíssima, porque ela já dormiu na hora certa. É isso que eu ia falar, Thalita. Não sei Se é um um lugar que não conselho permite bom. isso, aí eu dou um outro jeito. Fica com a avó, fica com Sim. uma babá. Ah, não, sim, mas sim, não sai da sim. rotina. E eu levava e deixava. Não, já deixei com a minha mãe também, lógico, com a avó, mas assim. E quando eu levava e dormia no carrinho e eu colocava, né, o fone pra não ouvir barulho e tal, não sei o quê, o que era bom? Além dela dormir, eu dormia quando eu chegava em casa. Claro. Porque simplesmente eu transferia ela Do Isso. carro pro berço. Eu também faço isso. E simplesmente ela não sentia, nenhuma das duas sentiam. E ela já tá confortável, eu, no pijaminha. exatamente. Já. pá. E eu ficava muito feliz, porque assim, eu não tinha nada pra fazer em casa. Exato. Eu chegava e dormia. Não, e você, por isso que eu sempre digo, nunca é só sorte ou só azar. Tem coisas que mesmo inconscientemente você não estudou pra fazer isso. Não. Mas você foi ali pela lógica de o seguinte, se a minha filha dorme todo dia na minha casa às 8 e 8 eu vou estar na rua, o que eu posso fazer aqui pra ajudar ela a dormir às 8, né? 8, 8 e meia, 9, que seja, né? E a minha ideia de rotina, ela sempre propõe isso. Não uma rotina que vai te aprisionar, mas uma rotina que dá liberdade, porque você tem a liberdade porque você tá na casa de alguém, você deu banho, você proporcionou pra ela aquele momento de ritual noturno. Isso tudo pra criança vai criando um gatilho, sabe? Tipo, hora de dormir. Ela já sabe que depois do banho ela vai Isso. tomar uma mamadeira e ela já vai dormir. Exatamente. Independente de onde ela estiver. Exato. Então, isso é a previsibilidade, você estando num resort, na casa da avó, na casa do amigo ou na sua própria casa. Ou no casamento de Ou alguém. no casamento. O no que eu aniversário faço de muito debutante, né? o que eu faço muito é, sempre que eu viajo, a gente viaja e tudo com ele, coloco ele pra dormir, levo a minha babá eletrônica, deixo ele no quarto dormindo e vou jantar com meu marido, tomar meu vinho tranquilo da minha vida. Sim, falando em vinho, tu chegou. A babá eletrônica é A vida. babá eletrônica é vida, porque você leva ela e aí eu Sim. deixo ele 8h30 no quarto, que é o horário que mais ou menos ele dorme. Quantos aninhos ele tem? Hoje ele tem 2 e 4. Você só tem um? Ah, tá. Você quer ter enquanto mais? Eu quero, mas tô com preguiça. Mas você já tem, ó, todo o negócio pronto. Mas sabe o que acontece? Eu vivo muito intensamente o pós-parto de muitas mulheres. Então eu tô Sim. todo dia em contato com muitos bebês e tudo. Parece que eu não tô sentindo falta de E ter um mais pós-parto diferente do outro. Você diferente vê do vários outro. relatos. Exatamente. várias Então acaba que isso vai me histórias. preenchendo, assim, e vou dando uma postergada no meu próximo. Mas eu vou ter 2, com certeza. Ah, legal, Thalita. Então, eu recomendo, eu gosto. É, eu 2 gosto é bom, de 2. né? É cara da Roberta. Não, eu vou ter. nada. A Roberta tá muito calada. A Roberta, ela tá com medo, mas ela tá morrendo de vontade de ser o segundo. Daqui a pouco aparece, se é que já não tá aí. Não. Viu? Deixa eu contar, mas aí quem... Por exemplo, eu tô gestante, quero te contratar. Como é que faz? Como é que funciona? Tem. A Roberta tem dica, é isso, Roberta? Tenho Como é que sempre, como? A né? Roberta sempre tem dica. É, Sempre. a Roberta sempre tem dica. Bom, Impressionante. gente, seguinte, a Thalita, ela é parceira e a gente a conheceu e a trouxe aqui através da Baby Concierge, que a Isis, vocês viram o podcast dela. E dentro da assinatura da Isis, com a Thalita, você consegue adquirir o serviço com descontos. Ah, legal, gente. Tem Super. desconto, ó. E por que Pipu? Bom, as assinaturas da Pipu já estão no ar. Se você tem a partir da segunda assinatura, a assinatura Baby Concierge já está dentro da nossa assinatura. E então, se você é uma assinante ou Baby Concierge ou assinante Pipu que tem acesso a Baby Concierge, você consegue contratar a Thalita, localizá-la e conseguir um descontinho bom aí para as mães, porque o nosso objetivo não é ter perdas, desperdícios e sempre ter um consumo inteligente. Então, e aí conta pra gente, por exemplo, da prática, Thalita, no sentido de, tipo, como que eu te ligo, eu marco com quantas semanas mais ou menos é um indicado, como que você faz isso na prática mesmo, né? Bom, eu tenho um site que lá tem um botão contrate aqui, então pode ser por lá, que vai pro WhatsApp. E aí faz o agendamento, pode ser pelo Instagram também, e o ideal é que a minha agenda costuma lotar com 8 semanas de antecedência, então geralmente elas me contratam ainda no segundo trimestre da gestação, e a gente marca os primeiros atendimentos para a partir da semana 33, porque o ideal é que seja o mais próximo do nascimento do bebê, porque são informações práticas que ela vai usar logo mais. Então, eu quero que esteja Se fresca. fosse a Gabi, ia usar bem logo mais. Se fosse eu só ia então. pegar, acho que a primeira da amamentação. Você teve com quantas? 35. Uau, é por isso que eu não passo de 35. É ali, ó, 33, 35. porque é um babado. É um Do babado. nada, vral. E a gente nunca sabe. Não. Então, eu faço entre 33 e 35. A gente faz os Boa. 3 atendimentos. E aí, a maioria das minhas pacientes contratam o combo, que é o pré-natal mais o pós-parto. Então, quando ela me contrata o pré-natal, a gente deixa agendado de 33 a 35. E aí, assim que a gente termina o pré-natal, a gente já deixa na minha agenda programado Sim. o atendimento para ela na semana 40 dela.
Sim. Meramente previsão, porque eu atendo ela quando o bebê nasce. Então, se o bebê nasce, ela me avisa, literalmente. Tô indo pra maternidade. Ah, não sei o quê. sim, porque pode nascer ela, prematuro, exato. etc. Ela me vai, avisa, eu muda a reprogramo agenda. isso, trago ela pra minha agenda daquela semana e faço. Do hospital mesmo, ela já me manda vídeo. Amamentando. Já me manda. Ali eu já... Você já sabe se já- tá acontecendo alguma coisa de Exatamente. errado. Eu já vejo pega, eu já vejo se ele tá engolindo ou não. O que me importa é se o bebê tá engolindo, não é se ele tá no peito lá pra sempre. Não, ele engana a gente. Então eu quero saber se ele tá engolindo, se tá mamando. Vejo pega, vejo o posicionamento dela. E, pra não dizer 100%, vai 90% das minhas mães saem do hospital sem machucar o peito. Então essa já é a primeira coisa. Olha, que legal. que legal. Eu sou laser terapeuta, então eu comprei o laser e tudo, mas eu praticamente não uso, porque elas saem do hospital com os seus mamilos íntegros. Nossa. E aí, quando ela maravilhoso. chega em casa, no dia 3 ou dia 4 de vida, mais ou menos, a gente já começa o primeiro atendimento. Então, eu atendo em São Paulo, tenho um consultório, mas, é curioso, majoritariamente os meus atendimentos são online. Então, é fora de São Paulo, fora do Brasil. Eu atendo muito Olha, que legal. nos Estados Unidos, até porque eu tive meu bebê lá, então... Você criou uma rede lá, né? Exato. Então, eu atendo lá. Atendo na Austrália, com fuso horário de 12 horas. Ah, a Austrália é Então, legal. Tem uma amiga minha que mora lá. É bem bacana É. pra conversar com ela. A gente vai marcar dia e horário. Exato. Porque ou ela tá dormindo ou eu. Exatamente. Então, Gente, eu fui muito raiz. Nossa. Eu Você não não conhecia a pesquisei. Thalita. Gente, eu não pesquisei vários detalhes. E é por isso que eu acabei assumindo a questão, tanto a defesa da Pipu e da construção desse material e dessa rede, porque foi o que eu difícil, sofri né? na amamentação. Demais, assim, demais. Eu até contei já o episódio que ela várias vezes, 2 vezes, saiu com aqui tudo cheio de Cheio de sangue. né? É. E assim, foi bem sofrido. Assim, se eu lembro de algum fato que foi extremamente sofrido no processo ali do pós-parto, Pra- com certeza foi a Pra grande amamentação. parte das mulheres. De né? sair lágrima, assim, do olho, de tanto que Ver doía. estrela, né? É desesperador. É desesperador. Eu passei por isso na amamentação. Eu demorei 6 meses e meio pra parar de sofrer. E assim... Nossa. em E você qualquer continuou porque eu não consegui mas permanecer? Posso falar? Foi um propósito pra que me trouxesse até aqui. Não tem menor Eu condição de aguentar acho. o que eu Pra que aguentei você se não- desenvolvesse. não- E do não- mesmo jeito esse você, plano, Rô. É. Surgiu a Pipu. Que Sim. ajuda Sim, tanta gente, Foi sabe? a Que partir dá disso. um suporte pra tanta gente. Sim. No final é isso, a É dor isso. faz a gente realmente compartilhar Com e certeza. dividir, né? E isso é muito legal também, né? Sim, sim. E ajudar outras mães, né? Eu acho que assim, a nossa dor, eu sempre pensei assim, pode ser até meio prepotente, mas o meu pensamento foi o seguinte, a minha dor não pode ter sido simplesmente para eu sofrer. Ela precisa ser útil para alguma coisa. E a minha dor com a amamentação me levou a pensar em tudo isso e hoje proporcionar para muitas mulheres um pós-parto muito diferente do que eu tive. E não fica traumático. Porque eu, por exemplo, toda vez que a Maria Alice ia mamar, eu já cheguei em vez de gritar e ela tomar super susto, sabe? Tadinha. E eu chorar, eu falava, não aguento, não aguento, Sim. não aguento. Então, assim, a criança sente Claro. aquela tensão. E eu não sei se tem a ver ou não tem a ver, pode ser que não tenha absolutamente nada a ver. Mas eu tenho bastante dificuldade com a minha nenê para comer. Ela tem seletividade alimentar. Então, pode ser que sim, como pode ser que não. Mas eu acho que esse processo de ser doído, de ser sofrido toda vez que ela vai comer e tudo mais, Refletiu. ter né? algum tipo de reflexo, sabe? sim. Então, eu sofri do primeiro dia e não consegui fazer um dia que seja a pega certa. Sei, sei. Nenhum dia. Sempre foi com aquele bico de silicone Sei. ou com ela machucando enquanto dava e depois colocava a mamadeira. Até uma hora que você dá a mamadeira, ela não Claro, quer mais. E aí já substituiu e não pegou mais o peito. Mas realmente, eu concordo que é uma parte muito sofrida. E que sim, se a gente... Mas por que você não foi atrás? Você não se preparou? Então, Ou não tinha tempo? Ou não quis? Achou que era, sei lá... Porque a gente vê tanta coisa na internet. Eu até fiquei assustada, né? Quando eu fiquei grávida, eu via tanta coisa que eu falei, meu Deus... Então, eu Eu fui ouvia preparada muito pro falar. pior, né? Eu ouvia muito foi falar, tudo mas bem. eu já sempre fui o tipo de pessoa assim, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo comigo, sabe Sim. assim? E aí, eu até contratei posterior, consultoria e tudo mais, mas na gestação, não. Não, na gestação não, mas não funcionou, e aí eu também não quis ficar contratando várias Eu tive vezes. 7 consultoras de amamentação, até eu chegar na 7ª que conseguiu Nossa. me conduzir. Então, eu não quis persistir em várias profissionais diferentes.
óbvio, também por conta do custo e tudo mais. Eu falei, não funcionou com uma, não funcionou com a enfermeira, não vai funcionar. E aí acabei desistindo, sabe? Mas talvez se eu tivesse permanecido, porque eu tenho o bico invertido, não chega a ser invertido, ele é plano. Então ela não pegava, não conseguia pegar. E aí eu desisti e ela acabou que eu amamentei 3 meses. Sim. Isso é, na verdade, a grande maioria. E se eu puder desejar alguma coisa, é que você não se sinta mal por isso e que você tenha, de alguma maneira, superado essa dor, porque é uma dor para a maioria das mães, né? Passar por esse processo. Porque a maternidade, ela é tão além da amamentação. Ela é tão além. Mas a gente se frustra, né? Muito, porque a gente quer, porque a gente existe uma pressão bem, da existe uma pressão grande, de menos mãe. Então tem tudo isso. E uma das coisas que eu converso muito com as minhas gestantes, isso desde o primeiro momento, e eu faço um trabalho muito grande na rede social sobre isso, é de que eu atendo muitas mães que já não amamentam, porque é muito além disso, sabe? É muito além de Mas você... aí me conta, o que você faz com as outras mães? Qual é a consultoria? Me conta, porque vai que, né? Principalmente nos Estados Unidos, que culturalmente não se amamentam. Sim. Muitas lá... lá eles não amamentam? Não tem essa cultura brasileira que você é obrigado a amamentar. Não tem. Lá o índice é baixíssimo, até pelo processamento, né? Comida muito processada. Nossa, o estilo de vida sem rede de apoio. As mulheres têm licença maternidade no máximo 8 semanas. Então é tudo muito incompatível com a amamentação. É um horror. Então, eu atendo muitas mães de lá que já chegam pra mim ainda na gestação, já decididas a não amamentar. E tudo bem. E elas não vão ter nem tempo. Porque lá tem muito essa cultura do excesso. Então, assim, come muito. É tudo muito, tudo né? muito. E os bebezinhos já nascem nessa condição. Não conseguem dormir. Se a gente come muito, imagina a gente fica... comer uma feijoada à noite, você vai dormir? Porque os bebês, eles não têm regulação gástrica. Então, se você pegar uma mamadeira de Coca-Cola de 500 ml, ele vai beber 500 ml de Coca-Cola, que depois ele vai passar mal. Entendeu? Então, acertar a ingesta do bebê... É tipo peixe. Acertar a ingesta do bebê é além de amamentação. É além, entendeu? E o que condiciona o bem-estar desse bebê nos primeiros 3 meses de vida é a ingesta. Seja ela fórmula, seja ela leite materno. Então, mesmo a mãe que já decide não amamentar, ela tem esse desafio da ingesta ainda para o bebê dormir bem, para o bebê ficar bem durante o dia, ele precisa mamar adequadamente, nem de mais nem de menos. Então, é achar esse meio do caminho. Sendo que, no primeiro mês de vida, o bebê passa por uma evolução gástrica muito grande. Ele nasce com o estômago do tamanho de uma cereja. Então, no dia 1 da maternidade, cabe 5 a 7 ml na barriga dele. No dia 30 de vida, cabe mais ou menos 100, 120. Olha só o que acontece com a capacidade gástrica desse bebê. Ele vai de uma cereja para um ovo no mesmo mês de vida. E a mãe, para entender isso, dormindo pouco, com hormônios à flor da pele, ou quase nada, na avalanche que é o puerpério. Então, a ingesta do bebê é um grande desafio e ela precisa de ajuda para entender isso nesse primeiro mês de vida, pelo Conhecer a evolução humana. E eu falo assim, eu acho que ter filho é um autoconhecimento muito grande. Super. Sobre a nossa raça, sobre a nossa espécie, sabe? Então, de você saber que, tipo, um dia sua mãe te ensinou a comer, a sua mãe te ensinou a falar, sua mãe te ensinou a andar. Coisas que hoje... no dia a dia, você não dá valor, sabe? E o quanto foi desafiador um dia pra você aquilo. É muito louco, assim, eu acho incrível. E a partir do momento que você descobre o processo, te conforta e te deixa até com mais paciência. Eu falo porque algumas fases, por exemplo, com a Maria, de eu começar a pesquisar e entender o porquê que ela tá agindo dessa maneira e tudo mais. E aí, a partir do momento que você entende a química, né? A máquina humana e o processo que ela tá passando, aquilo te conforta, aquilo te traz mais sensibilidade para lidar. Sim, com certeza. É por isso que essa questão do entender antes traz esse conforto que você está falando. Então, por exemplo, quando eu falo para as gestantes que de 0 a 3 meses é o período da esterogestação, que é o seguinte, esse bebê, ele não queria estar aqui do lado de fora, ele está dentro da barriga da mãe dele. Quentinho. Só que a gente trouxe ele. Então, é o seguinte, é um período que esse bebê vai estar constantemente desconfortável. O meu trabalho como mãe é trazer conforto para ele. Como é que eu faço isso? É o que eu conto para elas. Então, é entender esse momento, é saber que esses primeiros 3 meses de vida, ele não queria estar aqui, ele queria estar na barriga da mãe dele. A gente que tirou ele por uma razão ou por outra. Então, o nosso trabalho nesses 3 meses é entender que é uma adaptação. Ela está vivendo uma grande adaptação hormonal. Ela passou 9 meses produzindo hormônios para gerar uma vida. Depois, por mais que a amamentação não role, ela passou algum tempo produzindo hormônios de produção de leite. Sim. Ela está vivendo o puerpério. Então, ela está passando por uma transformação muito grande. E esse bebê
também por essa transformação, que ele não tá mais dentro da barriga da mãe, tá aqui E aí do lado de mistura. fora. Mas eu acho que isso é o Loucura. mais legal da maternidade, né? Você tá com 1 milhão, assim, de senões na sua vida diferente e a criança também. Sim. Eu acho que é ali que você pega e fala, meu filho, vamos lá, vamos junto nessa Vamos passar batalha. por essa. Porque é uma batalha pra mãe e é uma batalha pra criança. É uma batalha, vamos junto. Eu queria até uma dica, assim, a Maria já passou por várias fases, principalmente de sono. No sentido de, tem fase que ela dorme 12 horas, aí depois de um tempo, ela já não dorme mais 12 horas, aí depois de um tempo, ela começa a dormir às 6 da tarde, das 7h30 ela acorda no pique, aí depois ela só quer dormir à 1. Aí tem, cada fase é uma fase. Aí hoje em dia eu já falo assim, daqui a pouco passa, sabe? Eu já faço eu falo, daqui a pouco passa. Agora ela tá com a fase de, ela dorme muito bem, ela gosta de acordar, tipo, se ela for dormir 9 da noite, ela acorda 11 da manhã. Se ela for dormir 8 da noite, ela acorda 11 da manhã. Ela gosta de dormir muito. Só que agora ela tá na fase assim, ela acorda 7, ela desperta. Aí ela fala, é dia. É dia, mamãe. Quer descer, quer descer, quer descer, quer descer. Tipo, é 6 horas da manhã. Ou eu não preciso no final de semana descer e ela quer descer. Mas o que é pior? Ela desce e dorme no sofá. Ela só me faz sair da cama, entendeu? Eu fico louca. Já faz 1 mês que ela tá assim, 1 a 2 meses. O que explica um pouco sobre, tipo, essas mudanças de fases? E aí tinha fase que, por exemplo, eu punha ela no carro. A hora que eu ia tirar do carro devagarzinho, colocava no berço, acordava. Tinha fase que não. Tinha fase que eu tirava ela do berço, eu tirava ela do carro, colocava no berço, nada acontecia. Tava lindo. Então, assim, foi passando por várias etapas. E aí uma eu tô falando agora, não, daqui a pouco ela para de querer descer, querer descer. Esse ponto que você colocou é exatamente o momento que eu tô vivendo agora. E tem uns 3 ou 4 dias que eu tô contando essa história no Instagram, justamente porque é o seguinte, o nosso erro tá em achar que o sono dos bebês e crianças, como é o caso da sua, e o meu já é uma criança, não é um bebê, é achar que ele vai ser linear. É que ele vai ser igual sempre. E a gente tem muitos fatores na vida de um bebê e de uma criança que impactam diretamente no sono. Antes de eu falar do exemplo que você acabou de dar, eu vou te falar do exemplo que eu tô vivendo agora com meu filho. Ele tem, então, 2 anos e 4 meses, ele dorme 11 horas, e é ininterruptas mesmo, nem pra mamar. É dormir 8 da noite e acordar 7 da manhã. Desde que ele tem 4 meses de idade. Durante 2 momentos de vida, quando ele tinha 1 ano e 1 mês, e quando ele tinha 1 ano e 6 meses, a gente viveu regressões muito importantes na vida de sono dele. As 2 delas envolveu viagem. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá, mudei ambiente, mudei rotina, levava ele para rua, ele ficava enlouquecido com tanto de estímulo, um bebê de pandemia que foi pro mundo. A gente teve regressão aí. Agora, exatamente agora, olha só o que aconteceu. Ele começou a acordar. O que desencadeia, Beto, às vezes a gente não consegue saber o que é. Mas a questão é como a gente conduz aquela fase. Então, vou voltar para o exemplo. Há mais ou menos 1 semana atrás, ele começou a acordar de madrugada. Essa fase dos 2 e pouco, eles começam a testar muito limites. O prazer da vida dele é testar um limite. O seu limite. Exatamente. Não, mas eles não E têm o limite noção, do é difícil, do eu já falei. contexto, o limite... E sabe o que aconteceu? Ele começou a pular o berço. É a pior fase. 3 horas da manhã, ele começa a acordar. Eu olho na babá Você olha, cadê? Pulando, sabe cena de terror? A criança pulando o berço. E eu, meu Deus do céu. E eu moro numa casa de 3 andares, então tem escada. E eu fiquei desesperada. Fiquei, que é isso? Essa criança suicidando, se jogando do berço. Fiquei desesperada. No dia seguinte, eu liguei pra loja que eu comprei o berço. Eu já comprei um berço daqueles que transformam em cama. Então, eu só precisava de uma gradinha. Liguei pra loja e falei, pelo amor de Deus. Nessa noite, ele pulou o berço 2 vezes. 2 vezes. Fiquei desesperada, com medo realmente dele cair, bater a cabeça. Lógico, e não só lógico. dele acordar de madrugada e querer explorar a casa. E querer vivenciar por aí. Transformei o berço dele numa cama. Só que agora ele lida com o quê? Com a liberdade de sair da cama dele a hora que ele quiser vir pro meu quarto. Ele tá no momento de testar os limites. Então, eu tô há mais ou menos 1 semana, e olha que eu tô acostumada com um bebê que dorme a noite toda desde os 4 meses. 2 fases de regressões que nós superamos, e que agora eu tô na 3ª fase de regressão dele, que ele acorda. Primeiro, para ele dormir, eu preciso ficar do lado da cama.
Porque senão Sim. ele não fica na cama. O que já não acontecia. Eu sempre coloquei ele pra dormir. Tchau, filho, boa noite, saia do quarto. Mas quando você faz a transferência pra cama... Caos, caos. Eu, por mim, Beta, eu faria essa transferência com 15 anos. Eu porque, também. pelo amor de Deus. Foi difícil. E aí, o que aconteceu? Não, eu tinha um colchão no chão e eu dormia. Na verdade, eu dormia antes que ela, com certeza. Aí eu levantava e ia pra minha cama. Porque... Colocava um fone. Sim. E aí, o que acontece? Eu preciso ficar do lado dele, uma coisa que é nova. Porque antes ele não tinha companhia pra dormir. Então, hoje ele tá estimulado. Eu vou botar ele pra dormir. O que antes ele dormia em 30 segundos, porque era assim, eu colocava ele no berço. Tchau, filho, boa noite. Saía do quarto. Em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ele tava dormindo. Agora, ele tem a companhia minha e do pai do lado da cama, porque se a gente não fica lá do lado, ele sai. Sim. E aí ele quer contar a história. Hoje, 3 horas da manhã, ele acordou, sabe o que ele falou? Mamãe, quer ir no shopping? Eu falei, filho, que shopping, criatura? O shopping tá fechado. E aí, se eu falo pra ele... Aí aquele show. Exato. Filho, a mamãe agora é madrugada, a mamãe vai voltar pra cama e pra dormir. Aí eu voltei pra cama pra dormir, achando que eu ia plena dormir, e ele, ó... sai atrás. Então, assim, e ele agora alcança a maçaneta. Sim. Sabe o que eu tô fazendo agora? Nesse exato momento que eu recebi a mensagem que o chaveiro tá lá trancando. Porque eu preciso trancar essa porta. Porque essa criança vai testar todos os limites da vida dele. Vai. De madrugada. Mas isso é a fase, né? É a fase. Então, eu tô super preocupada. Dele ir para outros ambientes da casa. Eu tenho uma piscina em casa, ela tá protegida e tudo, mas, gente, eu não confio. Então, assim... Não, e a questão eu falei, vamos lá botar a chave nessa porta, porque eu vou precisar trancar essa porta. Sim, tanto que todo mundo fala a questão de sabão em pó, enfim, produto de limpeza, isso, aquilo. Gente, é normal, é cheiroso, eles vão comer, eles vão tomar, eles vão. Mas precisa tomar cuidado? Precisa. É igual a história da máquina, né? Eles ficam apertando o botão, é legal, faz barulho, né? É muito legal, então, a tomada é muito massa. Tem fases. Ele tem tá nessa fase agora, essa madrugada ele acordou 2 vezes. E ele vai passar por essa fase, e o meu trabalho agora é encontrar uma maneira de como convencer ele de que na madrugada fica-se na cama. E não passei pela cama. Mas aí é um trabalho de terapia mesmo, Exato. né? É um trabalho de terapia, inclusive interna, porque quando você acorda às 3 da madrugada, o seu racional já não é um racional. Claro. Aí às vezes eu me pego e falo assim, gente, eu sou adulto. eu sou adulto. E aí, por exemplo, agora ela tá com 4. Ela sofreu muito quando a gente mudou de casa. Apesar de a gente viajar muito, ela sempre voltava pra mesma casa. Sim. E ela nunca se perdeu, assim, tipo, ela chega num hotel, por exemplo, pelo fato de ter viajado muito, ela chega no hotel e fala, mamãe, essa é a minha cama? Então, aquela é a cama dela. Tipo, ela intitula ali. Sim. E como ela sempre dormiu no berço e ela sempre dormiu do lado, eu colocava o berço do lado. Sim. E ela sempre dormiu do lado. E aí, ela não gosta de ficar na cama com a gente. Sim. Ela odeia ficar na cama com a gente. E aí, quando eu migrei pra cama efetiva, que foi quando ela foi, inclusive, mudança de casa e mudança de cama, ela já tinha 3 anos. E aí, eu tinha que deitar com ela do lado. Ela falava na minha cama. Ela não podia levar pra minha cama, ela tinha que ser na dela. Eu deitava do lado. Óbvio, eu dormia sempre antes. E aí, a sorte é que se você for comprar, não compre, Gabi, aquelas camas que tem escorregador. Deus me livre. Não faça isso. Eu ia fazer, juro que eu ia. Eu vou ficar escorregando? Ainda bem que você não fez. Porque... Não, eu não fiz não, e aí eu comprei aquelas camas que é no chão. Sim, sim. Nossa, é uma benção. A Eva tem uma cama no chão, montessoriana, né? A Eva tem essa cama. É ótimo. E aí, eu coloco ela, deitava, durmo. Aí eu saio de mansinho e vou pra minha cama. Isso eu fui fazendo. Agora, desses 20 dias pra cá, eu só falo, boa noite, tchau. Vai, dorme com Deus, ela corre pra caminha dela, já deita vai e dorme. Bonitinho. Ou ela fala assim... Meu sonho é chegar isso aqui vai chegar. Mas ela fala o seguinte, mamãe, então liga o desenho. Não. Eu já, sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo pra ela? Eu falo assim, ó, seu pai tá tomando banho, ou ele tá em tal lugar, a hora que ele sair, ele liga pra você. Porque ela relaxa. Aí ela relaxa, ela dorme. Por exemplo, se um dia igual aconteceu, foi domingo, a gente tava na serra, ela dormiu no caminho e apagou até as 10 da noite. Ela acordou às 10. Isso, que delícia. Falei, meu... Você falou, querida, acordou na fuso horário errado. Eu falei, a gente precisa ir dormir. Não tá indo baile ainda. Precisa ir do bar. Eu preciso dormir. Aí, nesses dias, eu deixo ela ficar televisão ligada. Vamos cortar, Johnny. Corta. Corta. Com a TV ligada. Aí eu vou ir dormir. E ela fica com a TV lá. Como a TV desliga em 1 hora,
Sim. Aí ela vai... Aí só que se passa essa 1 hora e desliga, porque eu sei que ela não tá com sono, e aí eu tô Aí vai ter perdida. que contar a história. Thalita, acabou. Acabou? Ah, não, adoro esse assunto. Ou seja, a gente tem como entender que como o neném vai dormir ali, toda essa preparação, mas depois não dá. Não dá. Depois Então faz assim, a ó, gente tá vai- grávida, são fases. procura a Thalita. Tá praticamente parindo, procura a Thalita. Isso. Pariu, procura a Thalita também. Não tem problema ser depois, viu, Isso gente? mesmo. Não tem problema. Não tem problema, procura a Thalita. Thalita, fala seu Incrível, Instagram de Thalita, novo, adorei. por favor. Plan for Mommy, PLAN 4 MAMY. Perfeito. E aí, se vocês quiserem, procurem pela Pipu. Afinal de contas, lá tem o desconto. E o desconto da Pipu e da Baby Concierge é o mesmo. Tanto faz se você procurar pela Baby Concierge ou pela Pipu, o desconto é exatamente igual, certo? Exato. Na verdade, se ela é uma assinante Pipu, que tem vários benefícios pela Pipu, ela ganha a assinatura da Baby Concierge. Olha, que legal. A Thalita é parceira Especialista. da Baby Concierge. Então, tá bom. Certo? Perfeito. Bacana. Então, basta entrar Valeu a também no dica. site do Baby Concierge. Eu sou um dos especialistas, então Certo. consegue me encontrar lá dentro. Tá e bom. aí, lá já tem esse desconto. Ai, só pra gente finalizar, a gente pode tomar um vinhozinho assim na amamentação? Sim, isso é uma das coisas que eu ajudo elas a organizar isso, através da rotina, através de um bebê que está mamando com uma frequência boa, um intervalo bom. Então, existe uma tabela que conta o seu peso e quanto tempo você pode ingerir álcool até você amamentar. Até você amamentar de Existe novo. Olha! vida na amamentação, Olha! existe vida no pós-parto. Você fazia isso? Que Não. tudo. Não tinha Thalita. A Gabi tirava, né, Gabi? Eu tirava. E aí, depois de 24 horas eu Ah, amamentava. não. Ixi, Só pra não ter lindo. dúvidas. Lindo, lindo. Sim, pode lindo. ser assim também. 100% Eu tirava, saudável. mas tirava muito leite. Quando elas querem, por exemplo, ir numa festa, como é que eu ajudo a organizar isso? Você vai tirar leite tantas vezes antes. Aí Sim. você vai na festa. Eu tinha tanto saquinho de leite congelado no meu Isso congelador. mesmo. Gente, Eu fiz um era uma estoque loucura. maravilhoso É. também. É. Eu nunca consegui tirar nem 100 ml. Imagina, em uma eu tirava 150. Rô, vamos lá. Segundo filho, a gente Eu preciso, resolve isso. Sim. preciso da Galera, Thalita no meu A gente tem que segundo acabar. filho. Um Beijo, obrigada, Thalita. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço.